Bom, boa tarde, pessoal que está chegando aqui. O objetivo da nossa aula de hoje é a gente relembrar alguns conceitos de tensão alternada e a gente usar o osciloscópio. A gente vai relembrar também o uso do osciloscópio como um instrumento de medição. Na aula passada, a gente viu a fonte de corrente contínua e a gente trabalhou um pouquinho com o multímetro. Hoje a gente vai ver também a fonte de corrente contínua, e a gente vai usar o osciloscópio nessa fonte de corrente contínua, e também a gente vai acender dois tipos de lâmpadas, uma lâmpada incandescente e uma lâmpada LED com tensão alternada, e a gente vai fazer a medição dessa tensão com o nosso osciloscópio, tá bom? Então eu trouxe aqui a nossa fonte, a mesma fonte da aula passada, e nós vamos ver o funcionamento aqui com o osciloscópio. Deixa eu colocar aqui. Direcionar nossa câmera para ela. Aqui, vou tirar o fundo também. Ok. Bom, aqui nós estamos com a nossa fonte. Coloquei 10 volts de tensão contínua. Vamos conferir com o nosso multímetro o valor dessa tensão. Então, eu vou colocar nossa ponta de prova do multímetro para medir tensão. Então, desse lado aqui, onde nós temos tensão, ohms, hertz e o símbolo do diodo também. Vou colocar na escala de tensão 20 volts. Vamos medir e ver o valor que aparece. R$ 9,76. Então, a gente comentou lá passada que existe um valor de tolerância na leitura do multímetro comparado com a tolerância também da nossa fonte. Então, está um valor bem próximo. Posso ajustar um pouquinho aqui para dar 10 certinho aqui no multímetro. Não, 10,01, aproximadamente 10. Vou agora pegar o nosso osciloscópio e fazer a medição com o osciloscópio da nossa tensão alternada. Então, para quem não se lembra, o osciloscópio está aqui. Nós temos dois canais, canal 1 com o nome CH1 e o canal 2 com o nome CH2. Eu vou colocar nossa ponta de prova no canal CH1. Então tem que empurrar e dar uma giradinha aqui, ele já fica fixo. A ponta de prova, ela tem essa garrinha. Então eu posso usar tanto a garrinha com um ganchinho, como eu posso tirar essa ponta e usar ela como se fosse uma ponta de prova do multímetro, né? A mesma pontinha aqui, para encostar onde eu quero medir. Tá? Para fazer essa medição aqui, eu vou colocar o chapéuzinho aqui com a garrinha. Deixa eu inserir aqui.
Pronto, conectei. E essa garrinha jacaré, eu tenho que conectar no negativo ou no terra, tá bom? Quando a gente está falando em corrente contínua, geralmente o pino negativo da fonte é o terra. Geralmente, tá, pessoal? Às vezes tem a fonte que ela tem negativo, positivo e o terra no meio. Gera dois tipos de tensão negativa e tensão positiva. No nosso caso aqui, a nossa fonte está aqui. Vou trazer ela para cá. Vou melhorar aqui. Então, vamos medir a nossa tensão aqui. Eu vou abrir bem aqui o borne para conseguir medir com a garrinha e com a garrinha e aqui nosso ganchinho. Tá? Vou desconectar aqui. Seria mais fácil. Eita. Não está querendo. Ficou. Ok. Bom, aqui na tela do osciloscópio, nós temos esse quadriculado, é o local onde vai aparecer a nossa medição. O osciloscópio que eu trouxe aqui é um osciloscópio digital da Minipa, é o mesmo osciloscópio que vocês têm no laboratório de vocês. Se você der um alto, esse botão aqui está escrito alto, se você der um alto, ele automaticamente se configura para a medição que você está fazendo aqui, tá? Então, como nós estamos medindo 10 volts, vai aparecer aqui um traço reto, porque é uma tensão contínua, vai aparecer um traço reto em 10 volts. Nós estamos aqui na escala de 5 volts por divisão, ou seja, cada linha do meu tracejado aqui representa 5 volts. Então, ó, o azulzinho aqui, essa setinha azul está mostrando que essa linha do meio é a linha do terra, e em cima, a que eu estou medindo. Então, nós temos um quadradinho, dois quadradinhos. Então, nós temos 10 volts. A vantagem também do osciloscópio digital é que, além de ver o sinal aqui e tirar a conclusão da medida, que é o que a gente faz com o osciloscópio antigo também, o osciloscópio de tubo de raios catódicos, a gente consegue colocar medições aqui. Então, eu vou apertar aqui, ó, em medidas, measure, e eu posso escolher o tipo de medição que eu quero fazer aqui. Então, eu vou medir tensão. Eu quero saber a amplitude da tensão. Vamos lá. Deixa eu só colocar canal 1. Medida. Aqui, ó. Tá 9 volts de média, um pico de 9,4. Vou aumentar um pouquinho aqui para aparecer 10 ali, para ficar certinho como 10 volts. Eu não sei se consegue sair bem aí na imagem, que está medindo aqui, ó. Está com 10 volts. Eu liguei o canal 2 aqui, mas o canal 2 está desligado, eu vou desligar aqui. Vou deixar só o tracinho do canal 1.
Então, vocês veem, nós estamos medindo aqui 10 volts. Então, 10 volts contínuo, qualquer tensão contínua que eu for medir no osciloscópio, ele vai me mostrar uma reta. Porque o osciloscópio nada mais é do que a medição de um valor de tensão no decorrer do tempo. Vamos colocar aqui um tempo bem longo por divisão. Vou colocar aqui, ó, 1 segundo por cada divisão. Então, cada quadradinho desse tem 1 segundo. Então, vocês veem, está passando o tempo, segundo por segundo, e a nossa tensão está sempre constante. Então, isso é uma tensão contínua, ela está sempre constante com o passar do tempo. Tá ok? Vamos medir uma tensão alternada agora. Essa tensão que a gente vai medir agora é uma forma até de testar se a ponta de prova não está danificada. No próprio osciloscópio, tem um ponto aqui que a gente conecta e ele mede para a gente um sinal, ele fornece um sinal padrão, que ele tem 3 volts e 1 kHz. Vamos dar um alto aqui. Olha lá. Deixa eu só parar esse sinal que ele está aqui. Não quer parar, não. Assim. Quero apagar o canal do YouTube. Aí, parou. Pronto. Então, nós temos um sinal aqui que ele tem uma frequência de 1 kHz, ou seja, 1000 períodos por segundo, e uma tensão de 3 volts. Agora aqui o canal 1 está 1 volt por divisão, nós temos 3 quadradinhos, então nós temos aqui 3 volts. Então, esse é um teste rápido que pode fazer, que vocês podem fazer tanto para ver se a fonte, se a ponta de prova está funcionando, e também se o seu osciloscópio está funcionando. Vamos agora ligar esse osciloscópio na nossa rede. Deixa eu tirar a lâmpada aqui. Coloquei aqui, ó, uma ligação com 2 fios e eu vou conectar esses 2 fios, um em cada ponto na tomada. Nossa tomada aqui dessa mesa é uma tomada 110. Então, nós vamos ler uma tensão. Na verdade, a gente fala 110, mas é 127. Então, vamos conectar aqui. E a gente vai ver a tensão no nosso osciloscópio. Eu vou levantar um pouquinho aqui, para poder ter acesso. Vou levantar um pouquinho aqui. Deixa um instante aqui para vocês verem.
Vou dar um alto aqui. Bom, baixar um pouquinho aqui a escala do canal 1. Ah, ele está no máximo. Então, peraí. Deixa eu usar um recurso aqui que nós temos, que é multiplicar o valor lido na tela por 10. Então, a gente põe aqui na ponta do osciloscópio. Deixa eu desconectar aqui para mostrar para vocês. A nossa ponta tem um vezes 10 aqui, ó. Ela está no vezes 1, eu vou colocar vezes 10. Isso significa o quê? Que eu vou medir uma tensão determinada e essa ponta de prova vai dividir esse valor por 10. Então, o que eu estiver lendo aqui no osciloscópio, eu tenho que multiplicar por 10 para chegar no valor certo. Ou seja, se eu estiver medindo 100 volts, vai aparecer aqui para mim 10. Tá? Então, vamos lá. Vou conectar de novo aqui. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, 5 volts por divisão. Do meio para cima, dá 1, 2, 3. 3 divisões e meia, aproximadamente. Então, se eu tenho 5 volts e 3,5 divisões, eu vou ter um valor de pico aqui de 17,5. 17,5, só que eu tenho que multiplicar por 10, né? Então, eu tenho 175 volts de tensão de pico aqui. Tensão de pico. Então, vocês lembram que para eu saber a tensão RMS, eu tenho que dividir por raiz de 2? Então, 175 dividido por 1,41 vai dar aproximadamente 124 volts. Mas eu consigo medir aqui também, né? Posso medir aqui. Vou pôr aqui RMS. Então, o valor RMS dessa tensão está marcando 124, 123,9. Na verdade, aqui está marcando 12,4. 12,4, mais ou menos. Como eu tenho que multiplicar por 10, então dá 124 volts aproximadamente. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu melhorar esse foco aqui. Vamos ver se eu consigo melhorar o foco da câmera. Bom, então aqui eu tenho 124 volts. Vou conectar nossa lâmpada aqui. Deixa eu voltar um pouquinho o zoom. Vou conectar nossa lâmpada aqui. A tensão continua a mesma, certo? Nós temos a lâmpada em paralelo com a nossa rede elétrica. Então, a tensão continua idêntica. Essa é uma lâmpada incandescente. Vou colocar aqui agora uma lâmpada. Essa lâmpada que eu coloquei para vocês é uma lâmpada incandescente de 42 watts, tá? Ela tem 42 watts. Já é raro encontrarmos lâmpadas dessas no mercado. Eu vou colocar aqui uma lâmpada LED de 30 watts. Uma lâmpada de 30 watts. Se a gente falar em eficiência luminosa,
ela é muito mais eficiente do que uma lâmpada incandescente. Como o próprio Kevin já falou aqui no nosso chat, realmente mais de 90% da energia da lâmpada incandescente é dissipada na forma de calor. Então, a principal fonte luminosa da lâmpada incandescente é esse filamento de tungstênio que tem dentro dela, e ele esquenta muito, ele aquece. Então, grande parte da energia é dissipada em forma de calor. Então, é uma carga pouco eficiente. Já a lâmpada LED, ela é muito eficiente. Então, 30 watts dela gera muito mais luz do que 30 watts de uma lâmpada incandescente. Vamos conectar ela aqui. Vocês veem que ela é bem mais forte, a luz dela, né? E, não sei se dá para ver aqui, mas a nossa tensão continua 124 volts. Então, independente da carga que eu coloco, da potência da carga que eu coloco, a minha tensão não muda, tá, pessoal? O que vai mudar é a minha corrente. Então, essa lâmpada aqui, como ela tem 30 watts, ela vai consumir uma corrente menor do que a lâmpada incandescente, que tem 42 watts. Tudo bem? Então, assim, esse osciloscópio tem essa facilidade da medição automática, do setup automático com esse botão aqui. Porém, a gente tem aqui no laboratório outros osciloscópios que não têm essa funcionalidade. Então, para vocês conseguirem achar a forma de onda ideal na tela aqui, vocês têm que mexer em duas escalas. Primeira escala, a escala de tensão. Eu rodando esse cursor aqui, esse botão, eu mexo na nossa escala de volts por divisão. Aqui eu estou colocando menos volts por divisão, então nosso sinal vai sumindo, né, da tela. E para cá eu vou colocando mais volts por divisão, então nosso sinal vai ficando menor. Outro botão importante é a escala de tempo, segundos por divisão, que é essa aqui, ó. Eu mudando a escala de tempo, a minha onda vai ficando comprimida, meu sinal vai ficando comprimido. Então, para eu conseguir visualizar de maneira correta na tela, eu tenho que mudar aqui segundos por divisão. Então, nós temos aqui, ó, vou pôr dessa maneira aqui, ó, nós temos 2 milissegundos por divisão. Deixa eu tentar posicionar aqui, ó, no jeito que eu consiga ver um período inteiro na minha tela. Ó, então, eu vou pôr um período inteiro aqui na tela do osciloscópio. Vou contar quantas casinhas tem aqui para a gente saber quanto tempo leva para o sinal completar um período. Então, um período, para a gente lembrar, né? É desde o início da minha forma de onda até ele completar e começar a se repetir novamente. Então, nosso período aqui, ó, ele sobe, desce, temos um ciclo até aqui, né? Vamos ver quantas divisões eu tenho até completar um ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Não, não dá 9, dá 1, 2, 3, 4, 5, 8.4. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu fazer com a caneta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.2, 8.4. Então, tem 8.4 vezes 2 milissegundos, nós temos 16.8, aproximadamente, né? 16.8 milissegundos. Então, aqui eu tenho 16.8 milissegundos.
Vocês lembram como calcular a frequência desse sinal? Quem consegue me dizer? Quem lembra como calcula? Eu tenho que 1 sobre 60 me dá exatamente o valor do tempo de um período, né? Então, se eu dividir isso aqui, 1 sobre 16,8, eu vou ter a frequência. 1 dividido por 16,8. Então, como eu fiz uma medição de olho aqui, né? Nós temos 59,52 Hz. Eu peguei e dividi 1 por 16,8 milissegundos. Deu 59,52 Hz. Mas é porque eu fiz a olho aqui, né? Vamos ver a medição de tempo aqui, ó. Período. Vamos pôr frequência aqui, ó. Frequência. 59,98, 60 Hz. Vamos pôr aqui período. Ó, o período está dando 16,66 milissegundos. Então, como eu medi a olho, eu falei 16,8, mas medindo certinho no osciloscópio está dando 16,6. 16,66. Então, 1 dividido por 16,66 vai dar 60 Hz certinho, né? Então, na verdade, se eu dividir 1 sobre 60, ele dá uma dízima de 16,666666. Então, com o osciloscópio digital, nós temos essa facilidade de escolher o que a gente quer medir aqui e visualizar no display o valor da medição. Ou a gente vai aqui a olho mesmo, como a gente fez aqui, e vê essa medida de acordo com os quadradinhos de tensão por divisão ou os quadradinhos de tempo por divisão, segundos por divisão. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Muito bom. Eu trouxe aqui para vocês também um outro tipo de carga. Lembrando que quando a gente fala de carga, a gente está falando não de carga elétrica, mas de carga que transforma minha energia elétrica em outra forma de energia. Eu trouxe para vocês aqui um contator. Contator de contatos. Esse aqui é um elemento que, quando a gente energiza ele tem um eletroímã dentro dele e ele fecha os contatos. Então é como se fosse um interruptor acionado eletricamente. Tudo bem? Eu consigo acionar vários contatos energizando a bobina dele. Como que eu energizo a bobina dele? Eu coloco tensão de um lado e do outro. Como esse contator ele é 220, se eu energizar com a minha tensão de 127 aqui, ele não vai atracar. Ele vai vibrar, provavelmente. Vamos testar? Vou pegar aqui. Não façam isso em casa, hein, pessoal? Vocês podem tomar um choque. Então, eu estou fazendo aqui porque a gente está num ambiente controlado. Vou pegar minhas duas fases aqui. E vou conectar nele. Deixa eu dar Você vê que ele vibra, né? Porque a tensão não é suficiente para atracar o contato dele. Então a bobina dele não está totalmente energizada. Tá vendo? Ó, ele chega a atracar, mas agora deu. Mas ele fica vibrando um pouco. Tem hora que ele atraca, tem hora que não atraca direito. Mas você vê que esse pininho aqui mostra a hora que ele atraca os contatos.
Então, quando eu energizo esse contator, ele fecha os contatos dele. E ele tem um conjunto de vários contatos. Quando eu falo em contato, é aquele interruptor, né? Interruptor elétrico. Na aula que vem, a gente vai ver o funcionamento interno desse interruptor, desse contator. E a gente também vai acionar alguns circuitos pequenos usando o contator. A gente vai começar a mexer com os circuitos, com os comandos, através do uso desse contator aqui. Mas aí a gente vai fazer no laboratório, porque como a minha tomada é 110, se vocês conseguirem ver aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Em azul, acho que tá dando muita luz aqui, peraí. Em azul aí, nós temos a especificação da bobina do contator, que é 220 e 60 Hz. Então, por isso que a hora que eu aciono com 127, tem hora que atraca, tem hora que não atraca, e fica vibrando, né? Por quê? Porque aí a gente tem um eletroímã lá dentro, que quando ele energiza a bobina dele, ele cria um campo magnético que ele puxa um metal, e esse metal fecha os contatos. Então, se ele é projetado para trabalhar com 220, a hora que eu coloco 127, ele fica vibrando e nem sempre atraca direito. Então, é muito importante comprar o contator, quando for especificar algum comando, alguma ligação, você usar o contator certo. Se você usar um contator com a tensão errada, você pode ter problema. E isso aqui pode gerar um problema até maior, porque ele vai ficar vibrando, atracando, soltando, ele pode gerar um aquecimento e pode ter problemas ainda mais sérios do que simplesmente não funcionar direito o seu circuito. Então, é muito importante ter isso em mente. Então, na aula que vem a gente vê como funciona por dentro. Aqui nós temos... vamos ver quantos contatos tem aqui. Temos 3, 1, 2... Temos 3 contatos aqui. Tá? Aí eu explico direitinho como funciona, trago um diagrama. O Kevin perguntou se é interruptor termomagnético. Não, Kevin, esse aqui é um contator. Contator, com T, né? Não é contador. É contator, de contatos. Tá? O interruptor termomagnético, e eu acho que você está falando daquele que vai insere com o motor, né? Que você... O relé termomagnético, se ele aquece, ele abre para proteger o motor. Então, por exemplo, um motor que você tem uma bobina com defeito dentro dele, ele está rodando, está sobreaquecendo, ou você trava o eixo do motor, ele sobreaquece, continua alimentado, mas ele fica sobreaquecendo, esse relé termomagnético ele é uma proteção que desliga a energia que vem para o motor e o motor para de funcionar. É uma proteção. Esse aqui não, esse aqui é um contator que vai acionar o motor, por exemplo. Eu uso ele para ligar o meu motor. Então eu energizo a bobina dele com uma potência baixa e os contatos dele podem trafegar uma corrente alta. Então o contator serve para isso. Eu consigo acionar elementos de potência alta dando um comando com pouca potência. A bobina dele usa pouca potência, né? Então com fios finos eu consigo acionar a bobina dele. Aí eu coloco os fios mais grossos nos contatos dele e ligo o motor numa fonte de tensão alternada com uma potência maior. Mas a gente vai ver com calma como funciona esse dispositivo e onde a gente vai trabalhar bastante com ele, tá bom? Eu explico detalhes dele na aula que vem, como ele funciona por dentro, a gente faz uma aula prática aqui também, tá bom? Aí eu vou pôr um materialzinho para vocês lá, que tem uma apostila que vai falar um pouco desses elementos, do contator, do contato, o que é um contato normal aberto, normal fechado, e na aula que vem eu explico esses itens que tá naquela apostilinha lá, tá bom? Aí eu vou subir esse vídeo lá também, e quem quiser pode assistir depois, quem não pôde assistir agora pode assistir mais tarde também. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Vamos recapitular então o que a gente viu aqui. Então a gente viu um pouquinho sobre o contator,
a especificação correta para você usar um contator na tensão adequada. Viu um pouquinho sobre a lâmpada incandescente, uma lâmpada que está sendo cada vez mais rara de encontrar por aí. Hoje em dia, a gente encontra fluorescente de LED, é mais comum, né? Vimos que a lâmpada de LED ela tem uma eficiência maior do que a lâmpada incandescente. Então, essa lâmpada incandescente ela tem 42 watts e essa lâmpada LED tem 30 watts. Porém, essa lâmpada incandescente ela gera menos luz do que essa lâmpada, pois a lâmpada LED ela é mais eficiente do que a lâmpada incandescente. A gente viu aqui a medição da tensão alternada com osciloscópio, também a medição da tensão contínua da nossa fonte também com osciloscópio. A gente usou aqui um osciloscópio digital, que é o mesmo osciloscópio que vocês encontram lá no nosso laboratório. Porém, a gente pode usar também osciloscópios analógicos. A gente tem aqui o osciloscópio analógico. Ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar, porém ele faz a mesma função. Como tarefa para vocês, eu vou pedir que vocês pesquisem na Play Store, quem tiver dispositivo Android, ou na Apple Store, para quem tiver dispositivo iOS, aplicativo que use comandos elétricos em forma de laboratório virtual, que tenha osciloscópio, que você consiga montar circuitinhos de comandos com aplicativo. Tá bom? Aí a aula que vem, quem conseguir algo legal, traz pra gente, compartilha com a gente, que a gente vai disponibilizar para todos aqui. Oi, Isabela. Eu pedi para vocês procurarem na Apple Store ou na Play Store aplicativos que tenham circuitos de comandos elétricos no aplicativo. Você pode simular, montar um circuitinho, ligar um contatinho no motor, circuitos de comandos elétricos. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Eu vou pausar aqui a gravação para disponibilizar o vídeo para vocês, mas vou continuar no chat online aqui. Quem tiver dúvida pode chamar que eu vou respondendo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde.